Fala pessoal, se você curte momentos de reflexão, aprendizado e conexão com a fé, já se inscreve aqui no canal Momento do Pai, já deixa o like no vídeo e não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Que Deus abençoe você e sua família. O tema da mensagem de hoje é mais forte do que o medo. E a gente precisa entender que o medo ele é forte, não é fraco. Ele é poderoso, ele não é qualquer sentimento. Mas ainda assim é possível ser mais forte do que qualquer sentimento. Porque o sentimento ele tem um ponto sensível. Sentimento é o que se sente, mas a tua identidade é o que se é. Então você sente medo, mas ainda é filho do leão da tribo de Judá. Alguém aqui? Você sente preocupação, você sente ansiedade, são sentimentos passam. Mas a nossa identidade foi firmada e é nela que a gente precisa firmar a nossa expectativa. A minha identidade está firmada em algo que foi estabelecido antes do que aquilo que eu sinto me alcançar. A minha alma está angustiada, isso é passageiro. A minha alma está alegre, isso é passageiro. Agora quem eu sou? Eu sou quem Deus diz que eu sou. Eu tenho o que Deus diz que eu tenho. Eu posso o que Deus diz que eu posso. Alguém está comigo? Diga amém. Eu amo a citação de Napoleão Bonaparte. Ele falava que eu não tenho medo de um exército de leões que seja liderado por uma ovelha, mas eu tenho medo de um exército de ovelhas liderados por um leão. Porque a identidade do líder fala muito a respeito do que está se construindo. A gente precisa entender que existe um cabeça no corpo, e esse cabeça é o próprio Jesus. É Ele quem garante você, é Ele quem respalda você, é Ele quem sustenta você, é Ele quem fala por você. Então, por mais que existam vozes ao nosso redor, há uma voz sobre nós. Por mais que existam ruídos ao nosso redor, há uma palavra sobre nós. Alguém está pegando isso aqui? Diga amém. E a gente ouve isso tantas vezes, que às vezes entra no modo automático. O entendimento de que há uma palavra sobre mim, que antecede a minha existência, deve gerar em mim segurança. O entendimento de que há uma promessa, que ela foi estabelecida antes da crise chegar, antes do medo chegar, antes do sentimento chegar, antes da preocupação chegar, deve ser o nosso lugar de refúgio, é o nosso marco zero, onde a gente volta quando tudo dá errado. Porque tá tudo bem sentir medo, eu sinto, você sente, tá tudo bem a gente ter preocupações, eu me preocupo, você se preocupa. Agora a gente precisa voltar para esse marco zero, é o lugar da gente recalcular a rota, como eu falei no último encontro. Esse lugar em que a gente volta e a gente se aquieta, e a gente se acalma, e a gente revisita palavras, e a gente relembra promessas. É nesse lugar que Deus coloca as coisas no seu devido lugar. O problema é que quando a gente está correndo e está cansado, mas não busca nele renovo, a gente para no meio do caminho. Quando a gente está se movendo e está com medo, mas não busca nele coragem, a gente desiste. Então nem sempre o movimento é a melhor estratégia. Não é só sobre se mover. Não tem nada pior do que um tolo motivado. Não é só sobre correr, não tem nada pior do que chegar mais rápido em lugar nenhum. É sobre partir de um ponto. Cristo é a cabeça, Ele tem uma palavra, Ele tem uma promessa. É nele que eu confio, é nele que a minha alma espera. E a partir desse entendimento eu volto a correr. A partir desse entendimento eu volto a me mover. Porque eu acho que muitas palavras que a gente ministra e ouve são palavras pautadas em encorajamento. E o encorajamento é maravilhoso, mas ele precisa estar bem firmado e fundamentado em verdade de Deus. Porque senão a gente só está motivado, encorajado. A gente está correndo, feito um maluco, atrás do vento, indo para lugar nenhum. Eu lembro de uma pregação que eu fiz um tempo atrás, que eu falava sobre o desafio da gente encarar a nossa jornada como se fossem esteiras. Alguém já caminhou na esteira aqui? Alguém já suou muito caminhando na esteira? Alguém já saiu do lugar enquanto caminhava? Você já saiu do lugar enquanto caminhava na esteira? Pro lado, boa. Obrigado, meu cão, muito bom. Você corre, se cansa, sua, mas não tem destino. Você imprime esforço, dá o seu melhor, fica exausto, mas não sai do lugar. Você está ali 1 hora, 2 horas, 10 horas, não é sobre tempo. Você não vai chegar a lugar nenhum. Eu acho que muitas vezes a gente está tentando lutar contra o medo, contra desânimo e contra outros sentimentos como alguém que corre numa esteira. A gente está querendo se distrair, quer só continuar correndo. A gente está tentando vencer esses sentimentos e quer só continuar andando. Mas a palavra de Deus fala que há tempo para todas as coisas. E há tempo, inclusive, da gente voltar para o marco zero e recalcular a rota. Então, como eu consigo vencer o medo? Eu creio que uma das formas da gente vencer o medo é a gente se aquietar e deixar Deus trazer à nossa memória o que dá esperança.
a gente revisitar palavras antigas, promessas antigas, porque é isso que gera encorajamento. O que vai te encorajar não é o fato dos seus gigantes terem se apequenado. O que vai te encorajar é lembrar que há um leão da tribo de Judá que vai à frente da sua batalha. Então os gigantes podem até ser maiores do que eram na estação anterior. Não é sobre o tamanho do meu adversário, é sobre o tamanho do meu Deus. Max Lucado, ele diz que se olharmos para os nossos gigantes, tropeçaremos, mas se olharmos para o nosso Deus, os nossos gigantes é que tropeçarão. Então eu estou falando com propriedade de causa, irmão. Tem dias que você olha e fala: caramba, nessa acho que deu ruim, estou cansado, estou desanimado, estou sem esperança. Mas aí você lembra das promessas, você lembra do que Ele te falou, você lembra do que você já ouviu, você revisita algumas palavras que você recebeu, anotações que você fez, impressões do Espírito que você teve. Cara, não tem como continuar sentindo medo, sabendo quem Ele é. E eu acho que essa é a nossa grande batalha, o que se sabe e o que se sente. Quando o que eu sinto é maior do que o que eu sei, eu estou em sérios problemas, porque o sentimento ele é enganoso. Ele faz um gigante parecer maior do que na verdade ele é. Agora o que eu sei faz com que, independente do tamanho dos gigantes, eu saiba que o meu Deus é maior do que todas as coisas. O meu Deus, Ele é um Deus de batalha. Ele é chamado de Senhor dos Exércitos. Ele é aquele que vai à frente, não se cansa, não fica exausto. Ele é aquele que dá àqueles a quem Ele ama enquanto dorme. Ele é aquele que vai à frente. Então o que se sente e o que se sabe trava uma batalha constante, porque a todo tempo o seu sentimento vai tentar governar a tua jornada. É por isso que tem momentos que a gente acaba cedendo para algumas tentações e desejos. Irmão, pega isso aqui. O problema do crente não é a aprovação. A aprovação foge a caráter. A aprovação nos aproxima de Deus. A aprovação nos deixa mais crentes. A aprovação nos deixa mais tementes. O que derruba um crente não é a aprovação, é a tentação. É a tentação que derrubou Sansão. É a tentação que derrubou Davi. Então por que a tentação é tão desafiadora? Porque a tentação, ela mexe com aquilo que se sente. Você é forte, Brasil. Acho que Jesus está ligando para alguém. Ainda bem que não ligou, vai cobrar. Onde é que a gente estava? A tentação está ligada ao que se sente. E quando eu me movo pelo que eu sinto, eu deixo de ser um homem espiritual, eu começo a ser um homem natural. O homem natural, ele se move por instinto. Alguém já viu um cachorro no cio? Por que um homem casado, temente ao Senhor, não se move assim? Porque ele é governado pelo Espírito. Agora há um domínio próprio. Então o instinto ainda está ali, mas o instinto agora é governado. A gente às vezes tem ira, tem vontade de fazer algumas coisas. Alguém te afronta, alguém te humilha. A gente tem esse ímpeto, faz parte da nossa natureza humana. Mas por que muitas vezes a gente não faz o que tinha vontade de fazer? Porque um homem governado pelo Espírito não se move pelas vontades ou pelos sentimentos, ele se move pelo fruto do Espírito. A palavra, quando fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, fala sobre duas realidades que se contrapõem o tempo inteiro. Então entende uma coisa: o mesmo Espírito que governa o teu ímpeto, o mesmo Espírito que governa o teu instinto, é o mesmo Espírito que quer governar a tua mente e os teus pensamentos. A Bíblia fala que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. O que é o coração? O coração é o centro das emoções. O coração é o quartel-general onde as decisões são tomadas. Se o meu coração é enganoso e ele assume o controle, eu vou me mover pelas minhas vontades, eu vou me mover pelos meus medos, eu vou me mover pelas minhas preocupações. Irmão, guarda isso aqui. O medo tem sido conselheiro para muita gente na hora de tomar decisões. A gente acessa o medo, acessa os amigos, acessa os conselhos da multidão, mas não acessa o nosso testemunho interior. Então, você está diante de um mar fechado. Qual o sentimento que Moisés tem? Medo. Natural. Agora, qual é a garantia que ele tem? Uma palavra. Pega o cajado e toca o mar. Eu vou abrir caminho. E ele pega o cajado e toca o mar. E o caminho se abre. Aí ele avança. Agora os exércitos estão vindo contra eles. O próprio Deus que abriu o caminho fecha o caminho. E aí eles veem os inimigos morrendo afogados. E agora tem fome. Não, olha para o céu. Do céu vai vir pão. Agora eles têm sede. Não, toca na rocha. Da rocha vai vir água. Irmão,
Então você acha que Moisés não teve medo? Ele deve ter sentido medo em toda a jornada, em toda a travessia, em todo o tempo, durante os 40 anos. Mas acima do medo havia uma palavra. Mais forte do que o medo havia uma promessa. Então o medo, ele é poderoso, não se engane. Ele já fez muitos heróis da fé fracassarem. Ele já fez muitos heróis da fé contemporâneos fracassarem. Ele pode fazer você abortar um sonho. Então não é sobre a gente subjugar o medo, mas é sobre a gente colocar as coisas no seu devido lugar. O medo tem uma porção, tem uma autoridade, tem um peso. Mas a promessa, mas a palavra, mas o caráter do Deus que me chamou, mas o poder daquele que opera tudo em todos, se sobrepõe ao medo. Eu amo uma citação do Bill Johnson que ele diz que a fé não é negligência dos problemas, mas é não dar aos problemas um lugar de influência na sua jornada. Então a coragem não é uma negligência ao medo, não é fingir que o medo não existe, mas é não se mover apesar do medo. O medo não vai me fazer tomar decisões, o medo não vai me fazer diminuir expectativas ou definir os meus limites. Irmão, eu amo falar sobre isso porque eu já errei várias vezes de várias formas, mas é muito difícil eu não me mover por uma palavra ou por uma promessa ou por uma impressão por conta do medo. Eu aprendi a me mover com medo mesmo. Eu aprendi a me mover mesmo que haja um frio na barriga. Eu preciso crer nesse testemunho interior e entender que a promessa dele já é uma garantia de que tudo vai terminar bem. Não significa que vai ser fácil, nem sempre é leve, mas vai terminar bem, porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para concluí-la, amém? Então, para pensar, tem momentos que a gente deixa o medo definir os nossos limites. Existe um Deus que definiu os limites do mar, o diálogo entre Deus e Jó. Existe um Deus que definiu os limites da terra. Existe um Deus que definiu os limites da gravidade. Existe um Deus que definiu todas as leis da física. Esse mesmo Deus definiu os meus limites, aonde começa a minha história e onde termina ela. Mas a gente em algum momento, sem perceber, dá acesso para que o medo ou outros sentimentos nos governem e nos limitem, nos definam. Irmão, você já foi definido. Já há uma definição sobre você. Você já foi estabelecido. Não há espaço na sala do trono de Deus para um diálogo a respeito da tua identidade. Ela já foi formada. A Bíblia diz que quando você era informe no ventre da mãe, ele já te via, já se relacionava com você. Ele já tinha relacionamento com você. Então quando o mundo tenta nos deformar, o Evangelho vem para nos transformar, porque já há uma forma original. A palavra de Deus fala a respeito de uma mudança na mente, uma metanoia. Não vos conformeis. A Bíblia fala a respeito de uma transformação, de uma renovação. Ou seja, há uma forma original, o pecado trouxe uma deformação, mas o Evangelho traz uma transformação. Você foi trazido de volta para a forma. Qual é essa forma, esse formato, esse design? Você foi feito imagem e semelhança do Criador. É o inferno que treme quando você se posiciona. É o inferno que treme quando você entende. É o inferno que treme quando você se move, não o contrário. Mas eu estou ministrando para você, ministrando para mim. Tem muitos momentos que a gente esquece quem é, e por esquecer quem é, esquece o que carrega, e por esquecer o que carrega, a gente tem medo do futuro. Futuro é um termo, é uma palavra, é uma verdade, é um princípio que deve encorajar os cristãos e não amedrontá-los. Quando a palavra futuro é citado, você fica... É porque esse termo em inglês é muito bom, excited, você fica, em português a tradução fica muito ruim. Você fica empolgado, você fica animado, ou você fica preocupado, angustiado. Se tem algo que o cristão deveria manejar bem, a ponto de liderar em qualquer momento, é o futuro. O mundo deveria olhar pra gente e falar assim: olha, eu até discordo de algumas coisas no culto à linguagem, a roupa, as músicas, mas uma coisa a gente tem que reconhecer. Ninguém lida com o futuro como o povo de Deus. A palavra de Deus diz que a mulher sábia, ela olha para o futuro e sorri. A mulher de Provérbios, ela olha para o futuro e sorri.
palavra fala que nós recebemos uma unção profética. A partir desse desígnio profético, o que a gente faz? Liga e desliga, irmão. Ligar e desligar não é constatação de passado, é definição de futuro. Você está declarando: essa porta vai se fechar, essa janela vai se abrir, essa batalha vai cessar, esse milagre vai acontecer, esse romper está a caminho. Então não é constatação o homem natural faz. Você pega um cara que não crê em Deus e fala: como foi ano passado? Ele vai te dizer. Agora você pega um cara que crê em Deus e pergunta como serão os próximos anos. Só ele pode falar, porque ele carrega a palavra profética. Ele liga e desliga, ele estabelece, reivindica. Alguém comigo aqui? Então, aonde o medo trabalha, milita? No futuro. Ninguém tem medo do passado, o passado já foi. Ninguém tem medo do presente, o presente está acontecendo. Agora entende isso, irmão. Assim como o medo só trabalha no futuro, a esperança, ela mora no futuro. Aonde está a minha esperança? A minha esperança está no Deus que fez os céus e a terra. A minha esperança está no cumprimento de cada promessa. A minha esperança está naquilo que o Senhor preparou, numa mesa preparada na presença dos inimigos, no livramento, no escape. A minha esperança está no cumprimento da promessa, na plenitude dela. A minha esperança está no braço forte do Senhor. A minha esperança está na voz que vem como o som de muitas águas e invade o meu lugar secreto e o meu lugar de medo e de crise e ressignifica todas as coisas. A minha esperança está no derramado do Espírito sobre toda a carne, no vento impetuoso que move coisas de lugar. A minha esperança está na moeda de ouro que vem da boca do peixe, que vai suprir toda necessidade, no caráter do Jeová Jireh, do Deus da provisão. A minha esperança está no toque do Jeová Rafa. Eu sei que se eu apenas tocar na orla das vestes dele, eu serei sarado. Não é uma esperança passada, é uma esperança futura. Eu sei que se eu tocar nas orlas das vestes dele, ou seja, haverá um encontro, haverá um toque, e ao toque haverá uma liberação, e haverá virtude, e haverá cura, e haverá testemunho, e haverá novidade de vida. Eu sei que mesmo que a multidão tente me calar enquanto eu grito: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, haverá misericórdia. Eu sei que eu só tenho 5 pães e 2 peixinhos e é toda a minha porção, mas se eu entregar nas mãos certas aquilo que seria o meu lanche, alimentará uma geração, e uma geração após outra geração contará a respeito das grandiosidades dos feitos de Deus. Eu preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança. Alguém comigo aqui, diga amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Então o futuro habita, o medo habita no futuro, a esperança também. A promessa habita no futuro, a preocupação também. O que é uma preocupação? É estar ocupado de forma prévia com algo que ainda não aconteceu. Eu estou pré-ocupado. E qual o problema de caminhar pré-ocupado? É que diariamente você tem ocupações, batalhas, levantes. Então quando o levante de hoje te encontra, ele te encontra exausto porque você já está socando o vento, tentando lutar com o gigante de amanhã. A gente trata problemas que não são como se já fossem, e às vezes não consegue tratar milagres que não são como se já fossem. Então o gigante nem chegou, mas eu estou com medo dele chegar. A crise não chegou, mas eu estou com medo dela chegar. O problema não aconteceu, mas eu estou com medo dele acontecer. Não. Vamos tratar o que não é como se já fosse. Pro lado bom, a boa notícia ainda não chegou, mas vai chegar. O médico ainda não disse que teve cura, mas ele vai dizer. A porta ainda não se abriu, mas vai abrir. Alguém comigo aqui? A provisão não chegou, mas está a caminho. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele disse que vai acontecer, no céu já aconteceu. Eu preciso crer nisso, e eu preciso descansar na certeza de que isso é uma verdade. Se não é só alegoria, fé não pode ser alegoria, irmão. Fé não pode ser alegoria. Não, eu acredito que vai acontecer. A gente vive dizendo para todo mundo que crê em milagres, mas faz de tudo para não depender de um. Eu me tornei viciado em me mover em estações que eu dependo de um milagre. E se ele não fizer? Se ele não fizer, eu fecho minha Bíblia, eu abro mão da minha jornada e eu vou fazer outra coisa, porque não dá para ser crente em Cristo Jesus, caminhar debaixo de uma palavra dele em temor e não ter uma confiança de que está a caminho a minha resposta. Porque o Senhor conhece o nosso coração. Guarda isso aqui. A tua motivação fala mais do que as suas ações.
Então eu prefiro errar com a motivação certa, porque eu sei o que conhece a pureza do meu coração, recebe como oferta até o meu erro feito de forma ingênua, singela, do que quando eu faço algo com consciência de que não é o que Deus espera de mim, mas para todo mundo soa como puro. Irmão, o coração do homem é enganoso, mas Deus caminha nesse lugar. O coração do homem é terra que ninguém anda, mas Deus passeia nesse lugar. Então o que Ele espera de mim? Eu creio que Ele espera ver em mim o ímpeto de um filho corajoso debaixo de uma palavra, mais do que alguém que fica falando que é zeloso, mas na verdade talvez seja só um medroso travestido de alguém, como é que eu vou dizer? De alguém. Tem muito, guarda isso aqui, irmão, tem muito religioso travestido de zeloso. Não é zeloso, ele só tem medo. Tem muito religioso travestido de prudente. Não é prudência, é medo. E às vezes os corajosos e ousados, eles são mal compreendidos porque erram mais, mas erram mais porque fazem mais. Erram mais porque fazem mais. Quantos homens devem ter aconselhado Neemias a não fazer o que fez? A maior parte deles, em nome de Deus, aconselharam. Quantos aconselharam Jesus a não se entregar como se entregou o próprio Pedro, apóstolo de uma igreja primitiva? E quando fez isso, de que foi chamado? Satanás. Para trás de mim, Satanás. Por quê? Guarda isso aqui, irmão. Porque quem não vive de forma ousada em busca de um propósito, mesmo que custe tudo, vai defender o erro como se fosse zelo. O que Pedro está fazendo é defender o engano. Ele está falando, não, vamos te poupar disso, não, a gente vai te proteger, a gente vai te blindar. Jesus fala, para trás de mim, Satanás. A redenção não é um engano, a redenção é o motivo pelo qual eu vim à terra. O verbo encarnado precisa ser crucificado, porque a partir dessa crucificação eu vou abrir um vivo e novo caminho, eu vou restaurar e reconciliar. Quantos conselheiros teriam dito para Neemias, não sai do palácio, permanece? Quantos teriam dito para Jesus, não se entrega, foge? Quantos teriam dito para Pedro, não coloca o pé para fora, é mais seguro dentro? Eu não sei ao certo quantos tinham, mas se estavam só os discípulos, eram 12, e só um voltou molhado para dentro do barco, mas só um voltou com uma memória de como é andar sobre as águas com o mestre. Então quem você é? Você é daquele que prefere permanecer seco, no lugar aparentemente seguro? Ou você é daqueles que a história vai falar a respeito dos feitos que você viveu com Deus? Sim, estou voltando molhado, mas caminhei sobre as águas com Jesus. Sim, estou voltando molhado, mas eu sei o que é andar sobre as águas com Ele. Sim, estou voltando molhado, mas quando Ele me disse vem, eu fui. E quando eu afundei, Ele estendeu as mãos e imediatamente me trouxe de volta. Porque é melhor ver uma mão estendida do Senhor me trazendo de volta para um lugar que eu deveria permanecer do que nunca ter estado nesse lugar. Irmão, guarda isso debaixo da unção do Senhor. Somos mais fortes que o medo. O medo, ele existe, ele está ao nosso redor, ele vem tentando nos abater, mas há uma palavra que chegou primeiro, há uma promessa que se estabeleceu primeiro. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem, diziam os discípulos? É aquele que estabeleceu a tua promessa, o teu futuro, a tua casa, é aquele que firmou as tuas palavras no lugar seguro, é aquele que está te chamando para andar com Ele sobre as águas. Alguém comigo aqui, diga amém. Glória a Deus. Aleluia. 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 A gente vê isso em Davi, o homem segundo o coração de Deus. Errou porque de forma precipitada, talvez por querer apressar a chegada da presença de Deus na cidade, tentou facilitar a logística, colocou um carro de bois no lugar do ombro dos sacerdotes. Eu não sei a motivação, sinceramente não acho que foi economia de gasto. A história de Davi não dá margem para isso. Ele nunca economizou nada para entregar tudo para Deus. Então se a história dele não nos fala a respeito de alguém que economizava recursos, tudo bem, gente. Se a história não nos dá margem para encontrar o caráter de Davi, alguém que
economizava recursos ou esforços. Eu não acho que foi sobre recursos. Davi não era alguém que fazia de forma intencional quebra de princípios. Ele construiu uma casa para Deus porque ele começou a se incomodar com o fato de habitar num palácio e a presença de Deus está resumida a uma tenda. Agora, se a gente for olhar para a história de Davi, eu vejo um homem que o ímpeto dele era fazer algo que alegrasse o coração de Deus. Então eu creio, eu posso estar equivocado, que ele errou talvez tentando acelerar o tempo do retorno da presença para a cidade. E quando isso acontece, alguém é fulminado porque tocou no que não deveria tocar. Mas Davi é poupado e tem uma segunda chance para fazer de novo, do jeito certo, no tempo certo. Então guarda isso aqui. A gente vê vários heróis da fé que até erraram tentando fazer o certo, mas a motivação era pura e o coração era reto. Quando a minha forma erra, não é levado em consideração porque a motivação com que eu fiz era correta. Mas quando a minha forma parece reta aos olhos dos homens, mas a minha motivação, ela não é agradável aos olhos de Deus, isso é muito preocupante. Ser mais forte que o medo significa se mover de forma ousada debaixo de uma palavra, mesmo que me custe tudo, mesmo que em alguns momentos eu tropece, mesmo que em alguns momentos eu fale, mesmo que em alguns momentos eu me canse, mesmo que em alguns momentos eu desanime. Eu preciso trazer a memória e recomeçar. Por quê? Porque há uma palavra de Deus estabelecida sobre mim que é mais forte do que as circunstâncias, do que os tropeços, do que o que está ao meu redor, do que a força dos ventos, do que o volume dos ruídos. Há uma palavra de Deus que me garante. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E ele nos ensina um princípio. Ele fala: mesmo que eu ande por um vale de sombras e morte, mal nenhum eu temerei, porque tu, Senhor, estás comigo. Cara, o cenário é tenebroso, existe morte ao redor, ou pelo menos a sombra dela, mas a garantia do salmista é a certeza da presença de Deus. Então o lugar não é o melhor, a presença ao meu redor não é a melhor presença, o que me cerca não é talvez o melhor ambiente para eu estar, mas uma coisa eu me garanto: o Senhor está comigo, Ele está no meio do vale, Ele vai me levar a pastos verdejantes, Ele vai me guiar mansamente em águas tranquilas, o cajado dele me protege, Ele me respalda, Ele me guia. Alguém comigo aqui, diga amém. E é sobre isso que eu queria falar nessa noite, sobre caminharmos debaixo desse entendimento de que existe uma palavra de Deus, existe uma promessa de Deus e existe uma característica no caráter de Deus que nos garante: Ele é fiel. Ele é fiel. As circunstâncias mudam, mas Ele continua sendo fiel. Gigantes se levantam, mas Ele continua sendo fiel. Coisas fogem do meu controle, mas Ele continua sendo fiel. Josué 1,9 diz: não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? O entendimento que a gente precisa ter é que o nosso adversário, ele odeia tudo que a gente carrega de precioso. Satanás odeia as tuas promessas, Satanás odeia a tua identidade, Satanás odeia a tua família, Satanás odeia o teu destino profético. E é por isso que ele sempre vai militar contra isso. E a pior coisa que a gente pode fazer é ceder à pressão. Porque alguém que está desencorajado, alguém que está amedrontado, em algum momento pode aceitar um plano B como sendo resposta. Eu lembro que eu estava num voo alguns anos atrás e aí conseguiram um lugar para mim perto da porta de emergência. E aí a pessoa estava dando as instruções e eu fiquei olhando aquela porta de emergência. E eu falei: cara, é engraçado, porque portas de emergência elas são feitas para serem usadas quando tudo dá errado, mas quando o momento é ruim, a gente começa a encarar portas de emergência como se fossem atalhos. Abortar o teu chamado por conta de um levante não é uma opção, é uma saída de emergência. Eu lembro que se você usar uma saída de emergência enquanto está em voo, o teu destino não é bom. Abrir mão de uma promessa por conta da força dos levantes é uma saída de emergência. Aceitar qualquer coisa menor do que aquilo que Deus já estabeleceu para si é uma saída de emergência. Então qual é o único caminho que a gente tem? O único caminho que a gente tem é o caminho proposto por Deus. Qualquer outro caminho não é um caminho de Deus. Logo, não nos leva para um caminho de Deus. O
O único caminho existente é esse. Não tem plano B, não tem plano C, não tem atalho, não tem como. Jesus, ele é levado para o deserto, ele é tentado, e uma das tentações que ele sofre é justamente usar do dom para suprir necessidade. Ele tem fome. Satanás, ele estimula para que ele use do dom para fazer com que pedras virem pão. Ele fala: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Irmão, o medo nos faz usar do dom para suprir necessidade. O medo nos faz abortar promessas porque a gente quer um caminho mais fácil. O medo nos faz abrir mão de primogenitura por causa de prato de lentilha. O medo nos faz negociar o negociável. O medo nos faz aceitar o inaceitável. Agora, quando eu trago de volta para o centro da minha história a minha identidade, as promessas que o Senhor me fez, não dá para aceitar qualquer coisa menor do que aquilo que Ele me prometeu. Como fazer José aceitar qualquer visão menor do que a visão que ele já teve? Como fazer Davi aceitar qualquer coisa menor do que o reinado que ele foi estabelecido? Como fazer com que Moisés viva qualquer coisa abaixo do que aquilo que Deus chamou ele para viver? Irmão, ele viu pragas serem estabelecidas sobre o Egito. Ele viu o mar se abrir. Ele viu água descer da rocha, verter da rocha. Ele viu pão descer do céu. Então, o que eu creio que o medo faz é nos levar para esse lugar de cansaço. Eu estou quase finalizando essa mensagem. O medo nem sempre quer que você aborte, mas o medo sempre vai te levar para um lugar de exaustão, que a exaustão pode te fazer abortar. O medo te leva para um lugar de cansaço, que o teu cansaço pode te fazer abortar. O medo quer te levar para um lugar em que você não tem mais forças, e é nesse lugar que muitas vezes a gente é tentado a abortar. Eu percebo que a maior parte das batalhas que eu enfrento são em torno do meu cansaço emocional. Porque a maior parte dos erros que a gente vê heróis da fé cometendo no passado, cometeram a partir de um cansaço. Davi, cansado, prefere permanecer do que batalhar. E nesse dia, nesse lugar, ele dá acesso a um pecado que manchou todo o teu legado. A gente vê o cansaço fazendo com que Abraão abra a mão da espera de uma promessa pura e gere um filho de uma precipitação. O cansaço ao longo da espera fez o pai da fé se precipitar. Irmão, pega isso aqui. O cansaço ao longo da batalha faz o homem segundo o coração de Deus pecar. Então não dá para eu e você acharmos que o cansaço em nós ele encontra imunidade. Não, a gente não é imune ao cansaço. Então eu creio que a maior parte dos medos que a nossa geração tem enfrentado é só um lugar que nos leva ao cansaço. Tem muita gente desanimada, tem muita gente cansada, tem muita gente prostrada, tem muita gente frustrada. E esse lugar é um lugar perigoso, porque é nesse lugar que a gente entrega os pontos, é nesse lugar que a gente abaixa a guarda, é nesse lugar que a gente desiste, é nesse lugar que a gente aborta. Vem comigo? Tem muitas pessoas que você conheceu no início da tua jornada que abriram mão da jornada de fé. Não é porque elas amavam Jesus menos do que você ama. Talvez algumas delas até amavam mais, mas elas não souberam lidar com o cansaço. Elas não souberam lidar com a frustração, com a prostração, com a exaustão. Eu preguei no último encontro sobre resiliência. Eu acho que essa é uma zona de graça que a gente precisa desenvolver. A resiliência me faz permanecer de pé, mesmo que eu sinta medo. A resiliência me faz permanecer crendo, mesmo que tudo diga que não. A resiliência me faz permanecer meditando nas promessas, mesmo que toda hora chegue uma notícia ruim. A resiliência é quase como se fosse uma teimosia santa. Eu tô tão, como é que eu posso dizer? Decidido em permanecer confiando até que aconteça, que pode ser o que for, pode vir o que vier, pode ser quem for, eu permaneço guardando a esperança viva, eu permaneço confiando naquilo que o Senhor me mostrou, porque tudo que está ao meu redor pode passar, mas as palavras do Senhor, elas não passarão. Então eu creio que nesse lugar a gente recebe renovo, é nesse lugar que a gente recebe vida, é nesse lugar que flui vitalidade. Você só precisa permanecer um pouco mais, confiar um pouco mais, caminhar um pouco mais. Você só precisa meditar um pouco mais, você só precisa se cercar um pouco mais de amigos, você só precisa meditar um pouco mais na palavra, porque quando o
cansaço vai, a esperança brota como renovo. É como um broto que ele volta a florescer no meio de uma árvore podada. Não sei se você já me ouviu falando sobre isso, mas o termo renovo vem de rebento. Rebento é aquela folha, aquele galho que insistentemente volta a brotar no lugar que foi cortado. Se você andar pelo rancho aqui, você vai ver alguns lugares que a gente podou, e você vai ver galhos cortados. E no meio daquele galho começa a surgir um broto. Esse broto significa rebento, e esse rebento significa renovo. O renovo de Deus não é necessariamente Deus fazendo algo novo no lugar novo. O renovo de Deus muitas vezes é Deus fazendo algo novo no lugar ferido. É Deus fazendo algo novo no lugar cansado. É Deus fazendo algo novo no lugar quebrado. É Deus fazendo algo novo no lugar que todo mundo dizia: não tem como mais vir vida daí. É nesse lugar que o novo de Deus surge, ressurge. Ele não pede licença, ele não pergunta se dá para acontecer, ele simplesmente acontece. É como uma criança gerada no ventre estéril. É como aquele broto que a gente vê surgindo no meio do asfalto. Alguém já viu uma planta surgindo no meio do asfalto? Cara, aquilo ali nada mais é do que uma promessa que insiste em florescer, mesmo que o cenário seja adverso. Não tem vida, não é o melhor cenário, não é suscetível para. Mas ele não perguntou pro tempo, pro clima. Ele simplesmente ressurgiu, renasceu. Isso é evangelho. Evangelho é redenção. Redenção é resgate. Resgate é ser trazido de volta para o lugar de origem. E é para esse lugar que Deus quer chamar a gente. E como que a gente vai para esse lugar? Quando a gente começa a caminhar a despeito do medo, apesar da crise, acima de todo sentimento. Eu termino voltando no lugar que a gente começou. É quando a gente decide por um desses dois lados. Vou caminhar pelo que eu sinto ou vou caminhar pelo que eu sei. Fé não é o que se sente, fé é o que se sabe. O que eu sinto hoje? Eu sinto cansaço, eu sinto medo, eu sinto preocupação. O que eu sei que o meu Deus é fiel. Eu sei que o meu Deus é justo. Eu sei que Ele é bom. Eu sei que Ele recompensa. Eu sei que dele não se zomba. Aquilo que a gente semeia, a gente colhe. Então as certezas a respeito de Deus me fazem permanecer, mesmo quando os meus sentimentos falam ao contrário. Amém? Alguém recebe isso aqui? Então feche teus olhos, eu quero ministrar sobre você. Aleluia. 2 Coríntios 4,16. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a nos desgastar, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Ei, tudo bom? Você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos, eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal e me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe. E assim chegamos ao final de mais um Momento do Pai. Se esta mensagem tocou o seu coração, não aguarde só para você. Compartilhe este vídeo com seus amigos, sua família e em seus grupos, para que mais pessoas possam ser alcançadas por esta palavra de fé. Além disso, quero que saiba que este é um espaço seguro para nos conectarmos em oração. Se você ou sua família estão precisando de uma prece, escreva seu pedido aqui nos comentários. Estaremos lendo e orando por cada um de vocês. A sua causa é a nossa causa. Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja com você e sua família hoje e sempre.